Aí, Oscar vai entrar na hora certa, na hora que eu vou fazer a tua pergunta, hein? Rubens Carlos, o Ace tem mais uma pergunta aí também, vou fazer. Ace, pode ficar tranquilo que eu anotei aqui. Giovana, Tamires, isso aí, galera. O professor já tá aqui, vamos mandar. Estamos de volta. Bora. Então, professor, agora já voltando a falar sobre o tema principal aí, que é como vai ser a nossa vida pós-pandemia, e pelo jeito a gente já tem algumas notícias iminentes aí, né? Já que Santos acabou de mudar de fase, né? Eu vou abrir um parênteses aqui, é uma opinião só minha, mas eu acho que essa abertura essa mudança de cor nossa tem muito mais a ver com aspectos político-econômicos ainda do que se tratando de saúde pública. Não sei se a volta do Campeonato Paulista tem alguma coisa a ver com isso, porque se Santos continuasse na fase que estava, não ia poder mandar jogos na cidade. A gente sabe que o Santos Futebol Clube tem uma influência bem grande na vida política daqui, mas deixa eu fechar meus parênteses e a gente seguir. Antes da gente começar a falar da pandemia propriamente dita, eu lembro que uma das conversas que a gente teve lá na integração, depois do treino, você estava contando, você faz mentoria, né, de cursos à distância também, e você havia comentado na época sobre a dificuldade que alguns colegas seus estavam em se readequar ao mercado de trabalho por não ter total domínio das ferramentas online, a didática, né? E você falou isso, se não me engano, acho que foi, sei lá, ou no começo do ano ou ano passado, né? Muito antes da pandemia. Então eu acredito que quando ela chegou, ela não te pegou esse aspecto, não te pegou tão de surpresa assim. Confesso que me pegou. Agora eu estou dando aulas online, ainda estou me adaptando. Imagino que você não foi tão pego de surpresa assim por já estar trabalhando de maneira remota um pouquinho antes. Mas fala para a gente, professor, dessa mudança aí, o impacto que isso teve na vida de nós professores aí, principalmente agora quem trabalha com artes marciais, já pensando no futuro retorno. Primeiro que é o seguinte, né, Fábio, assim, existe uma confusão, porque tudo isso foi muito novo, né, também me pegou de surpresa, né, embora eu já estivesse um pouco mais familiarizado com a ferramenta, mas também me pegou de surpresa. Mas, assim, existe uma diferença entre os modelos que os próprios alunos ainda confundem, né, que nem EAD, né, que é o ensino à distância, é uma coisa. O que está sendo proposto hoje pelas escolas, pelas universidades, né, é o formato síncrono presencial, tá? Onde você assiste a aula ali com o professor ao vivo, tá bom? O que também está sendo discutido hoje, olha que coisa maluca, né? Que tudo isso veio com uma excelente alternativa, né? Mas você pega os psiquiatras, né, e profissionais da saúde discutindo hoje também a questão da poluição digital, né? A poluição digital é uma discussão que também está em alta, né? Então a gente já está numa outra fase. Então teve a fase da adaptação, teve a fase de implementar, né? E aí das pessoas num todo se adaptarem, e agora já está na fase da discussão sobre o que isso pode proporcionar de efeitos positivos e negativos, né? Eu acho que assim, não é nenhum discurso clichê, nada disso, né? Realmente as coisas mudaram. As coisas mudaram e o professor ele não pode ficar com um discurso saudosista, entendeu? Ah, minha lousa, isso, aquilo. Não. Né? Isso a gente adiantou 10 anos, tá? Tudo isso ainda é muito novo. Todos os professores, na verdade, sentiram o baque dessa transformação, né, do mundo, né? E assim, tanto na questão profissional, como muitos na questão financeira, que dependiam ali da questão presencial e também não estavam tão preparados com as suas ferramentas, ou seja, um bom computador, um bom celular, né, que por muito tempo se falou da questão da futilidade,
Ah, você tem um bom computador, um bom celular, isso é uma futilidade. Não é. Dependendo da tua... Hoje, Não, dependendo da tua requisição, entendeu? Dependendo da tua posição, né? Você tem que ter sim uma boa ferramenta, porque aquilo vai exigir de você, né? Então, tudo isso, todas essas questões de valores, né? Que nada se adapta do dia para a noite, nada se modifica do dia para a noite, né? Mas que está acontecendo, cara. E aí você não pode ficar olhando para o retrovisor. Você tem que olhar para frente, entendeu? perfeito. É, esse é um período que, assim, por mais que as pessoas estivessem preparadas, né, como eu cito o seu caso, que já vinha já familiarizado com as ferramentas, esse modo de dar aula, pegou todo mundo de surpresa, inevitavelmente, e eu acho que algumas pessoas ainda estão na fase de adaptação, não chegaram nem nessa terceira fase de já discutir o que é excesso, o que não é, o que faz bem, Justamente. o que faz mal. Eu, na Secretaria de Saúde, eu sou professor de Educação Física da Secretaria de Saúde, né, e trabalho em 5 policlínicas da região da Orla. E foi nos perguntado o que a gente poderia fazer em relação aos grupos, porque eles foram suspensos. Cara, mas assim, a minha aluna mais nova tem 65 anos. Então, como você vai fazer com que aquela pessoa tenha uma adaptação rápida a uma plataforma, saiba usar o link, saiba mutar um microfone ou usar um chat? É super complicado, É né? complexo, é E complexo. Foi, vejo, foi vejo muito também a questão das complexo isso. crianças. Foi muito complexo, né? Eu fiz alguns cursos oferecidos por universidade que eu trabalho, né? E aí isso ajudou bastante, né? Todos os professores foram obrigados a fazerem alguns cursos, né? Não sei se você conhece, do Google for Education, né? E aquilo ali realmente ajudou e ajuda bastante a gente, entendeu? Mas algumas instituições que eu trabalho, não, né? Então, lógico, se esforçaram, colocaram tutoriais, né? Porque também tem os professores, né? Que nem computador, também computadores tinham, utilizava o GIS mesmo, né? Eu, em muitas das minhas aulas, utilizo o GIS, mas utilizo também, né? Até pelo próprio cronograma, né? Você poder agilizar o processo, os slides, né? E o aluno hoje é muito visual também, né? Então ajuda bastante. Sim. Ou o pessoal já está tirando foto do slide, da lousa, ou está É, já é, a sua aula, né? sim. Antigamente a gente via um celular em sala de aula, falava, tira esse negócio, põe dentro da carteira, guarda. Hoje em dia é uma ferramenta de estudo, né? É algo que, dependendo da situação, às vezes não fica uma coisa muito interessante, né? Então, numa aula, de repente, eu ainda encho o saco de alguns alunos assim, né? Diminui bastante, mas enchia o saco assim quando você estava dando uma aula e o aluno estava ali olhando o seu celular e tal, mas hoje não, hoje às vezes o aluno ele está anotando no celular, cara, entendeu? Ele não leva o É. caderno, está anotando no celular, né? Embora, né, a neurociência ela explique que você ela explica que você anotar ali no celular, você manda para HD do celular, né? E quando você escreve no papel é diferente, né? Toda a prática, toda a questão sensorial, né? Então isso está sendo guardado em áreas ricas lá do teu cérebro, entendeu? Então esse processo é diferente. Existe uma diferença também, professor, aí vou me utilizar do seu conhecimento nessa área, da leitura, porque a gente sabe, você escrever, você acabou de falar, escrever no celular ali, anotar, é totalmente de escrever ali no caderno, o armazenamento da informação é outro, né? A leitura em meio digital e em meio físico tem alguma diferença? Tem a questão da tela em si, gerando um certo prejuízo, né, para a questão ótica que a gente fala, né? Agora, eu acredito que muito dessa discussão que está rolando aqui, daqui a 5 anos a gente vai estar totalmente ultrapassado, né? Porque o ser humano se adapta, né? Então, assim, todo mundo pensou também que o papel ia acabar, que os livros iriam acabar, que o jornal iria acabar. Isso não aconteceu. Né? Por quê? Porque a neurociência explica justamente isso que a gente está discutindo, tá? Agora, essa galera que vem aí, essa geração Y e tal, essa molecada é muito rápida nessa questão, entendeu? Então, se adaptar é uma coisa natural do ser humano,
tá? Então, tudo isso que a gente está falando, de incomodar, tal, pode ser que a minha geração sinta, a sua sinta. E essa aí venha com menos problema nesse sentido, de se adaptar. Certo. Queria que você respondesse agora também uma outra curiosidade, acho que só minha, mas é porque é uma coisa que me chama muito a atenção. Você é a segunda pessoa que eu conheço nessa condição. Qual condição? Um professor de educação física que dá aula num curso de medicina. E a gente sabe que a educação física ainda é uma profissão que sofre um certo estigma, um estereótipo, né? E por coincidência, os dois professores que eu conheço, os dois são da área da luta, né? O primeiro professor que eu conheço que dá aula na Faculdade de Medicina como professor de educação física é o professor Kazu Nagamine. Ele dá aula na Faculdade de Medicina de Rio Preto, se não me engano. Também é mestre de karatê. E você é o segundo que eu conheço nessa condição, professor de educação física que dá aula num curso de medicina. Eu gostaria de saber, professor, se você enfrentou no começo, agora já imagino que não, mas se você enfrentou algum tipo de preconceito por parte dos colegas ou por parte dos alunos, por ser um professor de educação física no curso de medicina. Não, o que acontece é o seguinte, na verdade, existem muitos professores de educação física e de outras áreas, não são poucos, né, que atuam, tá, na medicina. Tá? O que acontece é o seguinte, a medicina, ela abriga um profissional. Espera só um pouquinho, deixa eu acertar aqui, tem um negócio de pressão aqui que tá caindo, rapaz. Beleza. Bom, a medicina, na verdade, é o seguinte, até a quarta etapa, né, que eles chamam, o profissional não médico, né, ele é aceito, ele atua. É lógico que o filtro, né, o negócio é complicado, né, muito estreito ali, tá bom? Obviamente você tem que ter... Primeiro você tem que ser especialista numa determinada área, tá? E aí o meio médico é um meio extremamente fechado, entendeu? Diferente de algumas outras profissões, né? Então, para você ser aceito, primeiro você tem que ter uma contribuição em cima daquele segmento. Mas nas federais, estaduais, né, em particulares, até a quarta etapa é muito comum, né? Não muitos que eu digo inserido no curso. Eu digo que tem, né, em termos de Brasil, pensando assim, né? Mas de profissional de educação física, eu conheço poucos, na verdade, que estão à frente de alguma disciplina dando aula na medicina. Para mim é um prazer, entendeu? É uma proposta diferente. O sistema PBL que é imposto é diferente dos cursos, eu estou aprendendo bastante também. Os meus amigos médicos, né, nunca sofri nenhum preconceito nesse sentido, entendeu? Porque muitos dos meus amigos médicos têm a formação, às vezes, no setor. Eu venho de uma escola médica, né? Eu fiz especialização em fisiologia do exercício, isso há 20 anos atrás, onde era um dos cursos mais disputados no Brasil, né? Que era um outro modelo de pós-graduação. Você fazia a prova para entrar, tinha uma quantidade específica de alunos, né? Aí depois o crescimento das pós-graduações abriu-se mais, né? Mas tinha lá exame, DP, né? Era uma pós-graduação de multidisciplinar, né? Então, na época, já inserido na escola médica. E depois fiz mestrado em ciências na Unifesp e depois doutorado. Então, eu sempre tive um convívio muito próximo, assim, com profissionais médicos, né? Dos quais sempre me respeitaram, eu também sempre respeitei, cada um na sua área, entendeu? Então, se eu gosto de neurofisiologia, se eu estudei isso, se eu desenvolvi sobre isso, não adianta eu falar sobre ortopedia, exemplo, entendeu? E o médico também é Sim. assim, né? Mas aí com os alunos também, né? Hoje assim, Fábio, não dá para você mentir quem você é, velho. Não dá para você contar historinha, tá? Se você quiser saber quem é o professor Cristiano, não é nem no currículo Lattes, você pode ir às universidades, aos alunos que estão aqui presentes, e o próprio currículo Lattes é realmente que vai te entregar, porque, embora tudo cabe no papel, lá você não pode colocar qualquer coisa, tá? Porque senão pode acontecer o que aconteceu recentemente a nível nacional, né? Então, todos esses processos, né, até você chegar a um doutorado,
é uma caminhada relativamente longa, né? Que quem já passou por isso sabe, né? E aí respeita, entendeu? Independente da profissão. E a tua formação, né? Onde você fez mestrado, doutorado, com quem? Quem foi teu orientador? Tudo isso também pesa, né? Porque essa questão do doutorado, mestrado, área acadêmica pulverizou um pouco, né? E aí existem os conceitos, CAPs, né? Qual que é Sim. o conceito dessa pós-graduação, né? Então isso também tem que ser levado em conta. Por quê? Porque é mais difícil. Né? Então, tudo isso aí a pessoa que trabalha contigo, independente do curso, ela vai te respeitar, né, cara? Porque sabe que o negócio é mais embaixo, que você ralou, né? Pra chegar onde chegou, né? É muito triste, assim, quando a gente... Você está falando da dificuldade que é para chegar no mestrado e a gente vê as notícias como a gente viu na semana passada, né, cara? É entristecedor. Por isso que eu até fiz questão aqui de ler no começo aqui da live o teu currículo resumido. Depois eu te falei, eu entrei no Lattes lá, eu li o Lattes inteiro. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que valorizar ainda mais nos dias de hoje, porque a gente está vivendo aí uns tempos meio obscuros, né, em que parece que o conhecimento acadêmico não parece não ser tão importante assim, né? E eu penso totalmente ao contrário. Isso é triste. Vamos lá, para a gente dar um ponto final agora, professor, falando aqui sobre as perspectivas de volta. Então, a gente sabe que provavelmente as coisas vão começar a abrir agora a partir dessas semanas que estão vindo aí. A gente trabalha com modalidades um pouco mais complicadas nesse sentido. O jiu-jitsu ainda mais que o karatê, porque no karatê eu ainda consigo fazer 66%, 70% do meu treinamento sozinho, que não me prejudique em nada, né? Agora, no jiu-jitsu, a gente sabe que é muito mais difícil. Eu vejo alguns vídeos de alguns colegas postando os famosos drills para fazer sozinho em casa, mas a gente sabe que alguma coisa vai faltar lá. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso agora, professor. Deixa Como você imagina que vai ser a... beleza. eu só acertar aqui que o celular está descarregando. Não sabia que a gente Sim, há tanto tempo. Bom, Fábio, quando você entrou em contato comigo, né? E você falou a respeito, né, desse tema da gente poder discutir, tá? Eu fui buscar algumas coisas, falar com algumas pessoas que eu conheço, principalmente ligadas ao CREF, esse negócio todo, né? Para poder passar uma informação fidedigna, né? Então, assim, eu fiz algumas anotações, tá? Assim, bem pontuais, né? Porque o negócio é muito extenso. Então, quem quiser saber informação melhor, assim, acho que é legal entrar na página do CREF. E também no DO, acho que sai hoje, tá? Eu acho que foi uma conquista, algo muito interessante, né? Embora tenha essas questões políticas, que você abriu até o parênteses, né? Mas a curva, ela de fato, ela está achatando. O que acontece é que Santos, né? Acabou aí fazendo muitos exames, entendeu? Comparado a outras regiões, né? E é natural que esses números também eles cresçam um pouco, tá? Existe uma realidade, né? Então a gente está falando de 70 mil mortos, de mais de 1 milhão de pessoas, né, infectadas, né? E 70 mil mortos, né? Isso é muito triste. Só quem teve parente próximo e vivenciou isso de uma forma mais próxima sabe muito bem, né, o que passou, tá? Mas abrir uma hora e abrir ia ter que abrir. O momento foi esse, né? Eu acredito que as autoridades não seriam tão levianas nesse sentido, penso eu, né, de chegar e, né, a gente não pode chegar e apontar o revólver e sair dando tiro para todo mundo. Acho que não é assim. Existem pessoas aí que trabalham de forma muito séria, né? E os profissionais tinham que voltar, né? O que eu peguei de informação, se você me permite, eu vou passar aqui claro. de uma forma mais rápida, né? Tá? Então, assim, rapaz, o negócio tá caindo aqui, ó. Espera um pouquinho acertar a casa aqui. No jiu-jitsu, queda, quantos pontos dá na competição?
Espera só um pouquinho aí. É que eu coloquei um negócio de pressão aqui, rapaz. O negócio não tá pegando pressão. Bom, que era para facilitar, acabou me atrapalhando, tá? Então, eu trouxe aqui algumas coisas, né? Então, assim, de algumas sugestões que fica uma coisa mais geral e depois eu coloco alguns aspectos, aí, alguns pontos aí mais da luta, né? Então, palestras no formato digital. Então, o professor de arte marcial que está à frente ali de um processo, estreitar a comunicação com seus alunos, isso é importante, entendeu? Então, isso já está sendo feito, tá? Já há um bom tempo. Você vê muitos professores de artes marciais dando os treinos ali, em casa e tal. Isso aí é algo que tem que continuar, tá bom? Uma outra coisa importante, isso para os profissionais de educação física, seria o curso do Ministério da Saúde, tá? Então, existe um curso do Ministério da Saúde que todo profissional de educação física ele vai ter que fazer, tá? Ele ainda, se não me engano, não é obrigatório, né? É uma indicação, né? Um aconselhamento do CREF, tá? Mas que mais à frente deverá ser obrigatório. É um curso muito legal, você vai acessar lá o site específico, tá? Do Ministério da Saúde, onde você vai ser certificado também desse curso. Então, quem está à frente de processos de atividade física terá que fazer, ou seja, o educador físico terá que fazer esse curso do Ministério da Saúde e sai com certificação, tá? O uso contínuo das máscaras no ambiente de academia, tá bom? Vai ter que treinar com máscara? Vai ter que treinar com máscara, sim. O professor, né, aí ele sugere também até aquela máscara de Viseira. acrílico também, entendeu? Tanto os funcionários, tá? Um outro aspecto importante são aquelas fitas zebradas, tá? Então, o distanciamento de 1,5 m, tendo como referência aquelas fitas zebradas, elas terão que ser inseridas tanto nas academias de musculação como no próprio tatame, né? Então, essa distância ela tem que ser respeitada, porque todo esse diálogo, toda essa questão dessas diretrizes a seguir, né? Tem a ver aí com que a Organização Mundial da Saúde postula, tá? Prega, tá? E aí o pessoal tem que seguir. Triagem diariamente de temperatura, né? Medição de temperatura. Então, os ambientes de academia terão que adquirir ali os seus termômetros, entendeu? Dos quais não precisa ter o contato, né? Algumas academias já adquiriram, né? Uma outra coisa importante também seria melhorar a questão da anamnese. Melhorar a questão da anamnese, tá? Então, quando a gente fala num questionário, tá bom? Específico, por quê? Você vai lá saber se o teu aluno tomou a vacina da H1N1, entendeu? Se ele já teve o Covid, se ele já foi assintomático, né? E dentro desse contexto atual, você vai poder separar em determinados subgrupos também, tá? Então, assim, nessa retomada da atividade, você fazer uma anamnese junto aos teus clientes, aos teus alunos, como queiram chamar, isso é de extrema importância, isso é muito interessante, tá? A fazer. Perfeito. Também é proibido, isso aqui é importante, cara. Isso aqui é importante. É proibido o contato do treino durante a fase amarela. Ela deve ser evitada. Então, assim, é proibido o contato quando está na fase amarela que a gente se encontra, certo? Não é proibido fazer atividade, tá? Então, as artes marciais, elas devem voltar, poderão voltar normal, só que o modelo, a proposta de treinamento, enquanto estiver nessa fase, não pode ter o contato. Isso é muito polêmico, isso é muito controverso, né? Mas você pode filtrar isso melhor justamente com essa anamnese, tá bom? Separando determinados grupos, tá? Mas, a priori, se chegar uma fiscalização e observar que está acontecendo o contato, né? Corre o risco de multa, de fechamento de estabelecimento, enfim, de uma série de coisas que eu acho que você está a par. Dentro do ambiente de musculação, em qualquer situação de modalidade esportiva, personal trainer, o que seja, não pode haver o contato físico.
Você quer que eu tenha Então aí, você faz as observações? não, eu queria justamente perguntar agora sobre como fica então, como ficaria, né? A gente tem bastante gente aí do jiu-jitsu acompanhando a gente, e se a gente não pode ter o contato, eu sou leigo, eu sou um faixa, vou me considerar um faixa branca porque eu já treinei lá, né? Então, eu como faixa branca leigo, como que vai se dar esse treinamento a partir do momento em que eu não posso ter o contato com o meu colega de treino? Então, é difícil, mas não é impossível. Né? O que acontece é que quem está à frente do processo vai ter que flexibilizar isso, né? De alguma forma, né? Pensando na educação física, no treinamento, em tudo que a gente discute, então tem aí os drills, tem a questão da preparação física, porque a gente tem que levar em consideração que existe um período de destreino aí, tudo bem? Independente se o sujeito ele não é atleta, né? Se for atleta, a perda é infinitamente maior. Você fala de débito cardíaco e outras coisas mais. Nem vamos entrar muito nesses aspectos para não aprofundar. Mas o decréscimo, né, na questão da condição física, das adaptações morfológicas funcionais conquistadas ao longo do treinamento, com 2 semanas vai lá para o chão. Tudo bem? E aí, mesmo que o sujeito tenha mantido o nível de atividade ali, né, mas não é específico do esporte. Então, levando em consideração isso, eu acho que a retomada do treinamento, visando uma melhora da condição física do teu aluno, você passando isso para ele, é importante, em cima da realidade dos drills. No jiu-jitsu dá para fazer bastante coisa, em cima da ginástica natural, dos próprios rolamentos e outras coisas mais, entendeu? Até que essa situação se estabilize. Porque o quanto vale se arriscar? O quanto vale deixar um treino rolar solto e chegar a uma fiscalização e ser prejudicado? Eu vou mais além. O quanto vale você liberar um treino, né? E aí daqui a pouco aquele aluno está iniciando na tua academia, tá? E de repente ele é infectado, né? E aí, né, parte do princípio que foi infectado ali na tua academia e vai mover um processo, alguma coisa assim e tal, e você não vai ter como argumentar, né? Porque você soltou, porque você liberou. Então, tudo isso é muito complicado, até porque o jiu-jitsu é uma modalidade de contato, é um esporte de contato, né? Mas existe o que a gente está vivendo no mundo, tá? E aí, se for para voltar, que volte dessa forma, né? E que acho que é melhor correndo menos riscos, entendeu? Tem outros aspectos que são importantes, né? Vai voltar aí com 6 horas, tá bom? Então isso tem que ser fracionado, né? Não, as academias, lugares não vão poder abrir 8, 12 horas, então somente 6 horas, entendeu? A fita zebrada, como eu falei, ela é importante, né? Suspender a utilização de vestiário, tá? Instalar, aí no caso dele, Já tem que chegar pronto para treinar, acabou o treino, direto para casa. também bebedouro, na verdade, não vai poder. Você tem que chegar com a tua garrafinha. Você não vai poder pegar água no bebedouro, né? Isso é proibido, tá? Pode ser que algumas coisas mudem aqui em Santos. Eu acho que é diferente, porque tudo isso que eu estou te falando é São Paulo, tá bom? Mas acho que deve seguir a mesma linha, porque a partir do momento da liberação, que tem como base lá governador, esse negócio todo, CREF, eu acho que segue aí as mesmas diretrizes, entendeu? Então, assim, o bebedouro, na verdade, ele tem que ser desativado no ambiente de academia, tá? Ele não pode estar ali ativado. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa importante aqui. Tal. Então, nessa anamnese, eles sugerem também ali que os atletas, né, que estão retornando, os alunos, né, também tenham sido vacinados H1N1, entendeu? Que mostrem, tá? Acho que não é uma exigência ainda, tá? Mas é importante. Então, os aspectos, assim, os pontos, né? Tem muitas coisas, né? A IBJJF, ela também tem lá os guidelines, né? Para que algum professor de arte marcial que esteja presente aí no caso de jiu-jitsu, né? Vá lá no site, olhe, tá? Que o pessoal está seguindo basicamente dessa forma, né? Quem já está funcionando, entendeu? Perfeito, perfeito. Não tem jeito, né? A adaptação vai ter que ser feita. E até que você falou, assim,
parece que vai casar certinho, né? Esse tempo que você tem para se dedicar mais à preparação física vai ser, a gente imagina que quando a gente esteja lá já com ela equiparada ao nível anterior da pandemia, a gente também já vai ter trocado aí É, de fase, eu tô pensando, vai, eu tô pensando dessa forma, mas eu sei que vai ser aí difícil. vai casar, né? Eu sei que não vai ser fácil, né? Para muitos profissionais que estão à frente aí do processo, né? Eu não trabalho em academia nenhuma, né? Eu hoje treino, pratico, né? Estou à frente só na universidade, na disciplina, né? Na graduação. Mas assim, eu acredito que para os professores seja difícil. Mas também tem o outro lado. Hoje, 80 a 90% que frequenta uma academia de luta não é um sujeito que compete, não é um atleta e nem de alto nível. Então, dentro do universo ali de 100%, tem ali 3%, até 10%, vamos exagerar, tá bom? E 90% são praticantes. Quer dizer, então, você está retornando, oferecendo, né, essa questão respeitando o período de destreinamento, né, e condicionando, tá? E tem todo o convívio social, volta ao tatame. Acho que isso já é extremamente salutar, tá entendendo? Não, tem perdas, né? Mas para esse sujeito que não visa a competição, eu acho que elas não são tão significantes assim. Acho que tem que ser mais flexível nesse sentido. Criar modelos. O professor, nesse momento, ele tem que se reinventar, né, Fábio? Sim. As próprias competições também, agora, eu acho que não vejo, pelo menos no Karatê, já está tudo suspenso e foi tudo jogado para 2021. Então, acho que esse é o período mesmo de se recondicionar, recuperar os aspectos técnicos, daquela, né, a gente diz no Karatê, daquela polida na movimentação. E aí, concomitantemente, quando as coisas liberarem, acho que o treino também já vai estar podendo passar para esse segundo estágio, né? Foi que nem você falou, um esporte de curta distância, que nem o jiu-jitsu, o judô, né? São lutas agarradas, realmente é complexo o negócio, tá? Mas vai ter que ter a conscientização do pessoal, na verdade, né? Senão fica difícil a volta. Um esporte de média distância, de lutas que eu digo, que nem o karatê e taekwondo e outros mais, é lógico que a dinâmica do treino, em cima dos katas e outras coisas, fica muito mais tranquilo, entendeu? De você ter um repertório maior. O jiu-jitsu acaba ficando mais limitado, né? Mas assim, é melhor você estar no tatame. Eu sinto muita falta de colocar meus pés no tatame, entendeu? Eu prefiro ficar fazendo 20 enrolamentos lá do que ficar fazendo 30 roscas diretas, exemplo. Entendeu? Sim, Então, assim, quando tá no sangue e tal, o pessoal vai entender isso e esse convívio, o retorno do convívio, que é isso que eu acho que as pessoas estão sentindo bastante. A academia é um meio afetivo social, né? Tem a questão do treinamento, mas o ambiente da academia é um meio afetivo social. É a troca, é a resenha, a risada, entendeu? Onde você não fica muito preocupado em ser politicamente correto, entendeu? Que você fica mais solto. Então, isso a gente sente bastante falta, né? eu acho que de todas essas informações que você passou, essas diretrizes, acho que as mais importantes para a gente passar para as pessoas, assim, para quem vai treinar, é assim, vai ter que treinar de máscara, não Isso, tem jeito. isso. Ah, eu não gosto, eu passo mal, não tem jeito, vai ter que treinar de máscara. Não vai poder usar água vai ter que levar água de casa e assim, vai ter que até saber dosar, né? Porque eu não vou poder repor ela na academia. Isso, A quantidade que eu levar é a quantidade que eu vou ter que usar. verdade. Então as pessoas vão ter que pensar nisso, levar uma garrafa maior, levar duas garrafas, né? Sim, sim. E a terceira coisa é a proibição dos vestiários, né? Então é chegar pronto para o treino, é chegar de kimono e sair de kimono. Isso. Toma banho em casa. A não ser, obviamente, para as necessidades, né? Mas a questão de banho, essas coisas, não, está proibido, né? Certo. Professor, eu tenho mais três perguntas e aí já vamos encerrar. Na verdade, duas, até para a gente juntar em uma aqui. Eu vi no meio do karatê já está acontecendo e é uma coisa que eu particularmente não concordo e meus professores também não concordam. Já estão começando a surgir alguns exames de graduação online, né, no karatê. Pela sua cara aí, eu acho que a gente partilha da mesma opinião.
E quem está perguntando isso aqui é o professor Walter Crane. Ele pergunta se você acha viável exames de graduação telepresenciais. Ó, de graduação, assim, pela minha linhagem, entendeu? Por tudo que eu aprendi, né? O jiu-jitsu, ele vem de uma linha muito tribal da coisa, né, cara? Entendeu? Assim, eu confesso para você que graduação de arte marcial online, assim, eu tenho que emitir minha opinião, assim, eu sou contra, né? Porque, assim, uma coisa é você prescrever treinamento, tá bom? Você tentar se adequar a essa realidade. Agora, a graduação online, entendeu? De um esporte que existe a necessidade do confronto, tá? De você ter a questão de tudo que a gente discutiu aqui, aprender a resiliência, aprender a cair, ganhar e tal, né? Não tem como o cara vai ser um faixa preta pelo YouTube. Quer dizer, eu não vejo muito sentido nisso, né? Então, por mais que pense na questão da qualidade de vida, tá? Ah, qualidade de vida, entendendo, mas arte marcial, você luta, você, né, lutador, você professor hoje, você entende bem o que eu estou falando, né? Não adianta você falar que fez, que entendeu? Você foi lá, treinou conosco, eu treinei com você, né? Quer dizer, não adianta, não tem como ficar mentindo. O que a gente discutiu aqui, né? Você enganando quem você é, eu sou um faixa preta. Ah, se formou o quê? Ah, me formei naquele canal do YouTube com o professor tal. É diferente de você falar assim, pô, eu sou um faixa preta do professor Elcio Figueiredo. Quer dizer, sabendo o rigor que ele tem para soltar as faixas, entender os critérios que ele estabelece, entender o quanto fiel a gente tem que ser a questão do esporte, a questão, né? Enfim, uma série de coisas. A questão da dedicação, do treinamento, né? Das competições, né? Assim, tem muitas coisas que envolvem que eu acho que não capacita 100% o sujeito. É diferente num período desse de pandemia você recorrer à situação do treinamento online. Agora, a graduação, acho que o negócio é mais embaixo, né, Fábio? E eu sou obrigado a assim, admitir que isso veio do karatê e assim foi uma coisa que quando chegou, quando a gente ficou sabendo, assim, todo mundo torceu o nariz, porque assim, realmente, até as próprias aulas online, a gente não tem mais, acho que o viés da aula é outro, né? Eu estou dando aula online, por exemplo, para os meus alunos poderem se movimentar 2 vezes na semana, porque eles não estavam fazendo nada. Sim, Mas eu não tenho mais como corrigir. Olha, a sua mão é mais para cá, vira o joelho para lá. Se no jiu-jitsu, no karatê a gente já precisa encostar no cara para virar a mão, eu fico imaginando no jiu-jitsu, né? No meu entendimento, é totalmente impossível. Totalmente impossível. sim, sim. Acho que a pessoa que faz isso, assim, tá faltando. Nunca dá para a gente julgar sem conhecer a fundo. Sim, sim. Mas numa visão superficial, eu acho até assim um pouco de, não sei, falta de respeito, de budô. Você está querendo ir pelo caminho mais fácil, sendo que as artes marciais é totalmente ao contrário, né? Sim, sim, sim. Bom, professor, na verdade as outras perguntas eram referentes a isso, eu juntei tudo. A única variação é que o Walter ele também pergunta se seria possível realizar um exame de graduação presencialmente, mas sem contato no jiu-jitsu. Nessa fase amarela que a gente está vivendo, por exemplo, em que as pessoas não podem ter contato, é viável fazer um exame de graduação? O que acontece é o seguinte, no jiu-jitsu, nem todas as escolas adotam exame de graduação, entendeu? Então, no jiu-jitsu, isso depende muito da escola. Então, tem escola que vai lá, anota a frequência do aluno, a quantidade de treinos que ele realiza, né? E no segundo momento, ele vai receber um grau, né? Um grau na faixa azul, 2 graus, aí depois... Então, tem todo um processo de quantificação de aulas, né? Tem escolas que já não adotam nada disso, né? Fica a critério do mestre, ele vai observar ali o teu andamento, se a tua proposta é competição ou não, né? E em cima desse contexto, ele vai graduando. Então, assim, não é muito comum dentro do jiu-jitsu o exame, na verdade, para mudança de faixa, né? Não são todas as escolas,
que adota. Não existe essa imposição no caso da confederação, não existe essa imposição, né? Então, Perfeito. não teria como, né, falar sobre isso, porque não tem essa imposição. No karatê a gente até conseguiria, que nem eu falei, né? Assim, mas vai ser uma avaliação faltando ali 20%. Você pode fazer o Kihon, que são os fundamentos, pode fazer os kata, né, que são as formas, mas precisa de luta, precisa ter o frente a frente. Não adianta, né? Pessoal, eu sei que às vezes comercialmente o exame de faixa é importante para o professor no meio do ano, no final do ano. Opa, deu uma travada aqui. Professor Cristiano. Ih, cara. O professor deu uma caída aqui, deu uma travada. Vamos chamá-lo novamente. Deixa ele voltar. Mas é isso, pessoal que está acompanhando aí, né? O Adailton está falando aqui, a pessoa que projetou essa ideia não deve conhecer a essência pura do karatê. Com certeza se conhece e não pratica, né, Adailton? Está pensando só aí nos aspectos comerciais, né? Bom, a gente está aguardando o professor voltar aqui para a gente poder fazer as considerações finais. Eu queria agradecer a todos que participaram, professor Peter Lenes, Alane, Adailton, Akira, Giovanna Facchinelli, Aninha Campos, David Jiu-Jitsu, Zilda Coach. Deixa eu mandar um recado para o professor aqui. É isso aí. Só aguardar ele voltar para a gente poder se despedir. Ju Oliveira, Alana. A Alana falou, já imaginou isso acontecer no meio do exame? Cair a conexão? É verdade, né? Exame online pode cair, né? Sem ser YouTube. Oscar, agradecer o Oscar. Faltou tua pergunta, Oscar. Vai ser a última, cara. Ei, caramba. Tava aqui, ó, já no note aqui. É muito importante a pergunta. E ele é um especialista em transtornos mentais, distúrbios mentais, então tem muita coisa a acrescentar. Se por acaso ele não voltar, galera, principalmente o Oscar que deixou essa pergunta em aberto, eu vou fazer para ele a pergunta e te retorno a resposta. Eu vou encerrar aqui, que eu também não estou conseguindo fazer contato com ele, não sei se a bateria do telefone dele acabou. Eu gostaria de agradecer a todos. Não esqueci da tua pergunta não, Oscar. Gostaria de agradecer a todos vocês que participaram dessa live. Mandei um recado aqui para o professor, mas ele nem recebeu ainda aqui no WhatsApp. O celular dele deve ter acabado a bateria. Então, pessoal... Aí, ó, voltou. Aê, maravilha. Deixa eu chamar aqui. Aguardando. Acabou de bater uma palma aí, ó. Isso aí, Adailton. 4 pontos, hein? Boa. Fala aí, Fábio. Desculpa, cara. Muito Nossa, sem problema. É. Eu preciso fazer uma última pergunta e acho que ela vai ser bem interessante porque tem a ver, com certeza, com uma linha de estudo que você já seguiu sobre transtornos mentais, esse tipo de coisa. Quem está fazendo pergunta para a gente aqui é o Oscar Garcia Braga. O Oscar, ele é para-atleta, né, e ele também é coordenador do departamento de para-karatê na Federação Paulista. A Federação Paulista de Karatê tem um trabalho muito importante com os portadores de deficiência, né? A gente tem um departamento aí muito atuante. Eu falo a gente porque eu sou um filiado da federação, né? Mas quem conseguiu foi essa diretoria, essa coordenação. Os PCD fazem exame de graduação para preta, custeado pela federação, não pagam taxas de campeonato.
Então, a Federação Paulista faz um trabalho muito bonito com eles. Então, para encerrar, mestre, eu queria fazer uma pergunta aqui sobre esse público. O Oscar deixou uma pergunta aqui, meio compridinha. Ele deixou aqui, ó. Ainda estamos na pandemia com o número de mortes e infectados crescendo. O PCD, na maioria dos casos, tem sua imunidade baixa por ter um tratamento com medicamentos, etc. Mesmo aqueles que não tomam têm sua imunidade comprometida ou alguém na família do grupo de risco. Porém, a ansiedade de voltar aos treinos é muito grande, pois muitos nessa condição veem os locais de treino como o único local de acolhimento e de devida valorização como pessoa e atleta. Isso é uma coisa também que a gente tem que levar bastante em consideração, né? Praticar esporte, sim, é uma atividade saudável, mas no momento, sem uma vacina e sem uma real consciência, o melhor é ficar em casa. Isso é tudo que ele está dizendo. Mas sei que muitos irão voltar a treinar e correr o risco. Ele quer saber qual a sua visão e conselho para ambos, os que continuarão em casa e aqueles que irão voltar a treinar. Lembrando que essa pergunta foi feita pelo coordenador geral aí do Departamento de Parakaratê da Federação Paulista de Karatê, o Oscar Garcia. Então, Fábio, quando a gente fala de grupos, né, específicos em se tratando de coronavírus, né, os imunossuprimidos, né, estão ali entre os grupos de risco, tá? Isso não só em se tratando de atletas, né, mas se pega na própria universidade, né? As aulas devem voltar por volta de final de agosto, setembro, alguma coisa assim, ou agosto já de uma forma híbrida, né, que estão chamando, né? Tá? Você vai poder expor o sujeito a uma situação de risco, de perigo, ponto. Tá? Você não vai poder expor. O que acontece é que todas as estratégias que foram utilizadas até agora terão que ser mantidas, ainda por um tempo, né? Eu sugiro que seja dessa forma. Tá? Se o sujeito está inserido no grupo de risco, fica complicado você expor ao sujeito a vida, né? Porque a questão é o seguinte: a gente está brigando contra um inimigo invisível, cara. Tá? A gente fala de questões políticas, uma série de coisas, mas o inimigo, ele é invisível. Você tem relato de pessoas que não mudaram o seu comportamento, não mudaram o seu hábito até agora, tudo bem? E não foram infectadas. Totalmente negacionista, o sujeito não foi infectado. Aí você pega aquele sujeito que desceu um dia para pegar uma pizza, entendeu? E infectou toda a família. Quer dizer, ainda tem muitas coisas, né, a ser descobertas quando a gente fala de Covid-19. Né? Até a própria questão da imunidade. Você não pode chegar, né, porque o teu aluno te mostrou um exame, tudo bem, que ele já teve Covid, tá? Que ele vai ter o passaporte. Tá? Ó, eu posso treinar com quem eu quiser, fazer o que eu quiser. Tá? Então, isso é muito complexo, porque até a própria questão da imunidade, ela também está sendo investigada, né? Ainda faltam mais estudos clínicos. É algo que demora, entendeu? A ser concluído, tudo bem? Então, assim, tem todo esse processo. Em se tratando de grupos específicos, quais são as medidas que foram adotadas até agora? Né? Tentando viabilizar treinamento em casa, alguma coisa assim, vai ter que continuar dessa forma. Né, em se tratando desse grupo específico. Pra você ter ideia, alunos que têm problema, entendeu? Imunodeprimidos, né? Suprimidos. O que acontece? Eles não vão poder ir à aula presencial. Eles vão ter que ficar em casa. Tá bom? Por quê? Fazem parte de um grupo de risco. Tá? Então, não adianta, não vai ter como expor essa população à situação porque eu está na fase amarela, ou que seja. Vai ter que esperar essa curva se achatar mais ainda, entendeu? E a gente esperar a vacina é algo que eu acho que ainda vai demorar um pouco. Isso é para 2021, tá? Os estudos estão aí bem adiantados, mas acredito que em 2020 ainda o negócio... Mas 2021 acredito que sim. Tá? E aí, em se tratando de atleta, não dá para ficar esse período todo. Né? Eu sugiro as estratégias que estão sendo utilizadas até agora, por mais que tenha a pressão dos atletas, né? Argumentar de forma científica que esse grupo é um grupo que corre risco de vida, né? A manutenção do treinamento em casa. Entendeu? É o que eu sugiro. Espero ter
Acho que o Oscar ficou satisfeito com a resposta aí. Professor, queria aqui de coração agradecer o seu convite. Um dia eu ainda vou conseguir fazer uma live em 1 hora só, mas está difícil. Acho que a complexidade dos assuntos não permite que a gente fizesse uma coisa mais curta. Só se a gente fosse deixar as coisas sem resposta, eu acho que não é nem o perfil. Sim. Né? Então, acho que a gente acabou fazendo o mais rápido possível. Né? Então, queria te agradecer mais uma vez o convite, foi muito esclarecedora. Tenho certeza que as pessoas que estiveram aqui prestando atenção vão levar algo de positivo para as casas, e o meu objetivo de fazer essas lives é sempre trazer pessoas que possam contribuir com uma discussão baseada na ciência, são pessoas que têm a acrescentar para a sociedade, pessoas que eu admiro. Então, mais uma vez, queria te agradecer aí pela moral que você me deu de estar participando desse bate-papo, professor. Fábio, para mim, assim, foi um prazer, entendeu? Porque você foi um cara que chegou lá, treinou com a gente, soube chegar, entendeu? O pessoal gostou muito de você, né? Então, você é um cara extremamente educado, né? Um professor, né? Um mestre de karatê. Então, assim, foi um prazer também. Queria agradecer a presença dos meus alunos aí, né? Porque, como foram muitas perguntas, né? Não tive tempo de, ao longo do processo, ficar agradecendo, né? Mas agradecer a todos os alunos que estiveram presentes. A gente conversou de diversas coisas aqui, na verdade, né? Não foi um tema único, né? E eu espero ter contribuído para quem assistiu a live e contribuído a você, né, que tenha correspondido às expectativas aí, tá? E tenha conseguido responder aí todas as perguntas, né? Das quais quem esteve presente na nossa live aqui, né, fez, tá bom? Só tenho a agradecer a Isso você, aí. velho. Fechou. E eu vou voltar pro Gil, hein? Deixa tudo isso aí passar. O horário das 3h30 me aguarda. Valeu, 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 Fábio. Um abraço para todo mundo. Obrigado a todos que participaram. Sábado que vem a gente vai fazer mais uma. Ainda estou definindo o convidado. Um abraço a todos. Obrigado. Tá bom, valeu, um abraço.